Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui juntas, mais uma semana. Que alegria. Nós vamos começar hoje falando sobre um assunto muito importante, mas para isso a gente vai esperar um pouquinho o Instagram notificar as pessoas, avisar que a live já começou, para a gente poder falar com o máximo de mães que for possível. Oi, Cris! Seja bem-vinda, Cris! Cris toda semana está aqui comigo, que bom, fico feliz. Feliz que você esteja aqui toda semana. A gente vai falar hoje sobre 7 passos para melhorar o comportamento do seu filho com TDAH. E são passos assim, que são simples, mas que muito difícil os pais seguirem, né? Porque não estão acostumados a agir dessa forma, mas que se a mãe se disponibilizar a experimentar, ela vai ver resultados. Ela vai ver que realmente faz diferença no dia a dia aí para lidar com seu filho, seja ele com TDAH ou não, mas especificamente que a gente está falando do TDAH. E quando a gente fala de crianças que têm TDAH, a gente precisa ter mais atenção ainda, mais recursos, né? Utilizar mais ainda da questão dos pais para que eles consigam melhorar esse comportamento no dia a dia. Oi, Elaine! Tudo bem, querida? Que bom que você está aqui. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre TDAH. Toda semana a gente tem esse nosso horário aqui já reservado. Toda quinta-feira às 17 horas, nosso quadro semanal. Meu filho tem TDAH e agora? Né? Muitas mães recebem o diagnóstico dos filhos e depois não sabem o que fazer. Não entendem muito bem o que está acontecendo com seu filho, não entendem muito bem o que significa o TDAH na prática, né, no dia a dia. Ficam um pouco perdidas em relação quais caminhos seguir no tratamento, o que faz parte do quadro TDAH e o que não é, o que é coisa só de criança. Então esse quadro foi criado para você que é mãe poder entender um pouco melhor o seu filho, né, entender um pouco melhor o que é o TDAH e com isso poder ajudá-lo no dia a dia, porque eles enfrentam muitas dificuldades e sem as estratégias adequadas fica muito mais difícil para eles encontrarem um caminho mais tranquilo para trilhar. Então a família e especialmente a mãe, ela tem um papel fundamental aí no bom desenvolvimento do filho de modo geral, mas especificamente aqui do filho com TDAH. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Estamos só aguardando aí os primeiros minutinhos para a gente poder começar. Vamos falar sobre esse papel importante da mãe, né, da família, e como essa mãe pode se organizar melhor, se planejar melhor para lidar com esses comportamentos no dia a dia. Os comportamentos que às vezes são comportamentos simples do dia a dia, mas que causam um transtorno, um estresse, trazem muitos conflitos. E às vezes é a forma como a gente está lidando com eles enquanto adultos que pode estar reforçando esse comportamento da criança, pode estar até intensificando, né? Então cabe a nós adultos sabermos lidar com isso e ajudarmos as crianças a aprender também a lidar com os seus comportamentos e suas dificuldades. Então é esse o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre isso, ok? E aí eu vou só aguardar mais uns 2 minutinhos e a gente já começa, porque o tempo aqui no Instagram ele corre, né? É 1 horinha, mas quando a gente vê, a hora já passou. Oi, Cláudia! Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda! Seja bem-vinda. A gente está só aguardando 1 minutinho para começar. Eu já contextualizei aqui, falei do tema, deixei fixado aí para quem for entrando. E para quem entrou aqui já me conhece, já está acompanhando aqui o nosso quadro semanal, já esteve aqui outras vezes.
Mas às vezes o vídeo, né, ele fica gravado e outras pessoas assistem, né, pessoas que às vezes não me conhecem. Então, meu nome é Juliana Deodato, eu sou psicóloga e psicopedagoga, e o meu trabalho é ajudar as mães a entenderem melhor os seus filhos com TDAH e, a partir desse entendimento, conseguirem ajudar seu filho a ter um bom desenvolvimento na sua vida. Apesar do TDAH, apesar das suas dificuldades, essas crianças, né, adolescentes, jovens, eles conseguem ter um bom desenvolvimento, trilhar aí um caminho de sucesso na vida, mas isso vai depender muito dos apoios e dos suportes que ele vai ter. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, né? De estar dando esse suporte para as famílias e empoderando as mães para tomarem rédea da situação e conseguirem ajudar seus filhos. Esse é o grande objetivo aí do meu trabalho. E hoje a gente vai falar dos 7 passos para melhorar o comportamento do seu filho com TDAH. E aí eu comecei falando que esses passos eles podem ser utilizados para qualquer criança, seja ela com TDAH ou não. Na verdade, eles são passos para que a mãe possa se planejar nas suas ações. Porque muitas vezes no dia a dia, né, nós nos planejamos para fazer compra, nós nos planejamos para ir ao trabalho, para fazer várias coisas, mas no dia a dia da nossa casa, às vezes até a gente planeja fazer uma comida, né, o que vai fazer no almoço, no jantar, mas a gente não para muitas vezes para pensar, planejar, avaliar a forma como nós agimos uns com os outros em casa. E aqui eu vou falar especificamente da mãe com o filho. É muito difícil uma mãe parar e analisar toda a situação, todas as suas dificuldades em relação, né, a como ela está lidando com o filho, todas as dificuldades que o filho está apresentando no dia a dia. E aí é muito difícil a mãe parar e pensar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que eu posso fazer de diferente, porque a forma como eu estou agindo não está tendo resultado. Então, hoje a gente vai focar nisso. Né? E como a mãe pode se antecipar às situações e tentar, a partir dessa antecipação, resolver e até evitar alguns conflitos. Eu já venho falando disso há algum tempo. Vanusa, seja bem-vinda, Adriana. Gostei desse nome, ó. Apoiando mulheres, isso aí. Mulheres apoiando mulheres, muito bom. Então, assim, eu já venho falando esse mês todo, né, mês de setembro, eu até comecei falando sobre saúde mental das mães, porque o mês de setembro era um mês, né, que a gente fala que é o setembro amarelo, de prevenção ao suicídio. Então, todo mês de setembro eu vim falando muito focado nas mães, na saúde mental das mães, e como ela pode se antecipar às situações do dia a dia, como ela pode tentar resolver de uma forma mais harmônica, menos estressante as situações do dia a dia. E hoje a gente vai iniciar aí o mês de outubro, dando continuidade a esses temas que eu venho trazendo aí e focando na mãe. Porque eu entendo que quando a gente tem uma mãe, né, uma família, pais, que entendem seus filhos, que sabem o que está acontecendo com eles e sabem lidar com eles, a gente consegue ter um resultado no tratamento das crianças muito maior do que quando a gente está lá no consultório, trabalha com a criança, desenvolve várias estratégias, mas quando chega em casa a coisa desanda, né? A família não entende o que está acontecendo, às vezes cobra demais da criança ou cobra de menos, e a forma como essa família vai lidar com essa criança com TDAH, com esse adolescente com TDAH, vai fazer muita diferença. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha sobrinha, ela tem TDAH e ela já tem 17 anos. E ela estava aqui em casa ontem, né, e tal, e ela estava fazendo umas coisas lá dela e tal, e a minha irmã junto, né, e de repente minha irmã falando com a minha sobrinha dando aquelas, sabe, aqueles coices assim, aqueles rompantes, sabe, respondendo assim, parecia que estava brigando, como se estivesse realmente brigando, sabe, é uma resposta muito ríspida. E assim, claro que a gente não tem que
que simplesmente aceitar que a criança, que o adolescente trate, né, as pessoas assim. A gente tem que desenvolver estratégias para que ela mude o comportamento. Mas isso é característico do TDAH. Essa desregulação emocional. Então, assim, ela estava muito ansiosa com uma determinada coisa que ela estava querendo fazer ali, e o que ela estava querendo não estava dando muito certo, a gente não estava conseguindo fazer, eu estava ajudando ela no computador a fazer, mas não estava dando muito certo, e a mãe vinha perguntar alguma coisa, ou vinha falar alguma coisa, e ela respondia de forma ríspida. E a mãe, mas você está falando assim comigo por quê? Não sei o quê. A mãe ficava nervosa por conta da atitude da filha. Né? E eu chamei minha irmã no cantinho e falei, Renata, olha só, isso acontece. Primeiro que ela está ansiosa, que ela está querendo que as coisas se resolvam. E essa desregulação emocional, né? Essa explosão emocional, quando ela está no estado, né? Ela está no estado, vamos dizer, de equilíbrio. E de repente ela tem que dar aquela resposta. Costumam ter essa explosão emocional. Então essa explosão faz com que pareça que ela está brigando, que pareça que ela está sendo ignorante, e na verdade não é. É a explosão emocional mesmo do próprio TDAH. E aí eu conversei com a minha irmã, expliquei isso para ela, né? Falei, olha, calma, isso aí faz parte do quadro, a gente vai trabalhar isso com certeza, mas faz parte do quadro TDAH. Então, se você for responder na mesma linguagem dela, vocês vão brigar, vocês vão entrar numa discussão e não vão resolver o problema. Então, aí depois as coisas se acalmaram, ela conseguiu conversar com ela e as coisas se resolveram. Mas a forma como a mãe estava lidando com a filha estava agravando mais ainda aquele comportamento. Estava tornando aquele comportamento muito mais frequente ali naquela situação e mais intenso, porque toda vez que a mãe falava, criticava, chamava atenção para alguma coisa, ela respondia de forma mais ríspida, porque ela tem essa dificuldade de se autorregular. Oi, Ana Luísa, tudo bem? Que bom que você está aqui. Bruna, 2 Brunas entraram aqui de uma vez só, Bruna, minha irmã, e a outra Bruna aqui que eu não estou conseguindo identificar pela fotinha, mas seja bem-vinda também. E eu estou aqui contextualizando aqui a nossa live aqui, né, falando sobre como que os pais, né, muitas vezes acentuam e reforçam o comportamento dos filhos. E quando os pais sabem lidar com as dificuldades dos filhos, e aqui a gente está falando do TDAH que apresentam vários sintomas, né, várias características que são próprias do transtorno, quando os pais sabem lidar com essa criança, esse comportamento ele não vai deixar de existir, mas ele não vai ter tanto impacto na rotina da família, ele não vai trazer tantos conflitos e a própria criança vai conseguindo aprender forma como ela vai vai melhorar esse comportamento. E assim, sem perceber mesmo, Ana, sem perceber. Os pais, eles têm a crença de que estão fazendo melhor, né? Que eles acham que com aquela estratégia vai trazer um resultado que eles idealizam. Mas muitas vezes não acontece isso. E aí a proposta aqui, né, desses 7 passos que eu vou trazer para vocês é que vocês mães consigam perceber que existem outras estratégias, que vocês não precisam ficar dando murro em ponta de faca, que se aquela estratégia que você está utilizando não está trazendo resultado, né, o resultado que você espera, existem outras estratégias. Talvez você não conheça ainda, mas a gente pode, né, aqui a gente tem vários canais aqui no Instagram, tanto o meu, o da Ana Luísa mesmo, né, Ana Luísa Rosa, psicopedagoga, que está aqui com a gente, e outras colegas também, né, no próprio YouTube, enfim, Facebook, existem vários profissionais, várias pessoas disponibilizando conteúdos gratuitos que têm o objetivo de ajudar vocês, mães, com outras estratégias. Então, o grande objetivo aqui hoje é fazer você, mãe, pensar que aquilo que você está fazendo, que não está trazendo o resultado que você espera, pode ser feito de uma outra forma. Esse é o grande objetivo. Que a gente pode fazer as coisas de forma diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer. Então, assim, a gente falou dessa importância, né, da família estar entendendo que se ela tem um bom manejo, se ela tem uma boa condução
das situações do dia a dia que a gente enfrenta, né, quando vai lidar com uma criança com TDAH, os desafios que a gente enfrenta, se ela tem essa consciência e ela busca novas estratégias, ela vai fazer meio caminho andado no tratamento dessa criança, porque o tratamento da criança vai ter muito mais resultado, porque não adianta eu ficar lá no meu consultório, lá 50 minutos por semana, fazendo toda a estimulação que a gente precisa fazer, todo o desenvolvimento, se ela volta para o contexto familiar, que é onde ela fica mais tempo, né? E também na escola, que agora a gente não está frequentando a escola, mas tem a questão escolar também, ela volta para esses contextos e nesses contextos ela não encontra um ambiente, não um ambiente propício, porque isso é utopia, mas um ambiente que vai pelo menos entender o que está acontecendo com ela. E essa é a maior queixa que eu recebo das mães. As mães não entendem o que está acontecendo com seu filho. Elas não sabem exatamente o que é o TDAH e o que isso acarreta para o filho dela. E esse é o grande objetivo desse quadro semanal nosso aqui, né? Toda semana eu trago um assunto relacionado a TDAH para que as mães possam cada vez mais se apropriar desse conhecimento e aplicar no dia a dia com seus filhos. Oi, Daiane, seja bem-vinda! Então, na hora do estresse, na hora que as situações estão acontecendo no dia a dia, que aquele comportamento do seu filho tá lá, né, gritando e você não sabe muito bem como agir, na hora do calor da situação, é muito difícil a gente pensar estratégias diferentes para agir. É muito difícil. Então a tendência é a gente reagir à situação, a tendência é a gente agir por impulso e repetir um padrão de comportamento que a gente está acostumado. Então aconteceu alguma situação lá na sua casa, um comportamento do seu filho que você considera que não está adequado e você vai fazer uma intervenção, se você estiver ali no calor da emoção, provavelmente você vai repetir as mesmas estratégias que você está acostumado a fazer, mesmo sabendo que elas não vão trazer o resultado que você espera. A tendência é essa. Então, qual é o primeiro passo para a gente começar a pensar uma nova forma de agir? É a gente começar a definir quais são os problemas, os maiores problemas que a gente enfrenta no dia a dia com os filhos, e começar a fazer uma listinha desses problemas. Porque às vezes a gente nem tem consciência ao certo de quais problemas a gente enfrenta, né? A gente generaliza muito e fala que a criança bota rótulos muito genéricos na criança, como se todo o comportamento dela fosse um comportamento que trouxesse aí muitos conflitos e muitos problemas para o dia. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. A Ana colocou aqui: como podemos mudar esse padrão de resposta emocional? Você está falando da criança que você está falando ou da... Só me coloca aí uma posiçãozinha no final que eu vou te responder, tá? Opa, deixa eu voltar aqui porque... Fiquei um pouco enrolada. Não consigo tirar o comentário, vai deixar aí. Da mãe, sim. Então, esse padrão de resposta emocional das mães, né, de reagirem sempre da mesma forma, de agirem da mesma forma, isso vem principalmente porque as mães elas não param para analisar a situação. Elas simplesmente esperam a situação acontecer e a partir do momento que a situação acontece, elas reagem com as estratégias que elas já conhecem, muitas delas que elas vivenciaram enquanto criança, viram a mãe fazer, enfim. Então acontece muito assim. E a gente, para mudar o padrão de resposta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma análise do que está acontecendo. Sem essa análise, sem essa consciência do que está acontecendo, é muito difícil a gente mudar. Né? Mudar já é algo que é mais complicado. Se a gente tem consciência, a gente tem o desejo de mudar. Mas quando a gente não tem consciência, menos ainda. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é definir quais são os problemas. Ter clareza de que problemas, de que comportamentos a criança desenvolve durante o dia, né, no dia a dia, que estão trazendo maiores conflitos. E aí é interessante a gente pensar nisso quando
quando a mãe for listar, né, esses problemas, que muitos deles, quando a gente vai ver lá, né, acompanha algumas mães com filhos com TDAH e a gente faz esse processo juntas, e aí quando eu vou vendo ali, a maioria dos problemas que as mães colocam são problemas relacionados ao sintoma do TDAH. E a mãe fica na dúvida se aquele comportamento é do TDAH ou não, se é um comportamento infantil só, né? Então, quando a gente senta e mapeia esses comportamentos, a gente tem mais condições de entender o que é do quadro do TDAH, que a gente também vai atuar nesses comportamentos, não é porque faz parte do sintoma que a gente vai deixar, né? Mas a gente vai ter uma condução específica, e aqueles comportamentos que fazem parte de toda criança, que também tem uma forma, uma condução também específica. Gente, eu vou deixar aqui a perguntinha da Ana, porque eu não tô conseguindo tirar, tá? Então, vocês me desculpem aí, que eu não tô conseguindo, mas fica a perguntinha aí dela, que foi uma pergunta muito boa, que é, na verdade, o cerne da nossa live aqui hoje. Então, o primeiro passo, definir o problema, definir os comportamentos que você considera aí como que trazem mais tumulto, mais estresse, que você observa que são necessários serem modificados no dia a dia de vocês aí, na casa, né, principalmente, que a gente está focando aqui. Agora, não adianta só você relatar os problemas de qualquer forma. Por quê? Muitas vezes, quando eu converso com as mães e peço para que elas relatem lá quais são as situações de problema, as mães são muito genéricas. Por exemplo, meu filho não faz nada que eu peço. Meu filho é desorganizado, meu filho é bagunceiro. Isso são características, né, que as mães atribuem aos filhos, mas que são muito genéricas. Porque quando a gente vai analisar a situação, a gente percebe que não é bem assim. Então, por exemplo, a mãe pode dizer o seguinte: meu filho não faz nada do que eu peço. E aí, quando a gente vai especificando mais essa fala, a gente percebe que, na verdade, não é tudo que ela pede que o filho não faz. É especificamente, vou dar um exemplo aqui, nas vezes que ela pede para que ele guarde os brinquedos depois que brinca. Então, falar que o filho não faz nada que ela pede é uma coisa. Dizer que o filho nunca guarda os brinquedos, né, tem dificuldade de guardar os brinquedos quando termina de brincar e a mãe pede para ele guardar, é outra coisa. É mais específico. E quanto mais específico você conseguir colocar aí os comportamentos, melhor vai ser para que você consiga pensar estratégias para lidar com eles. Então, ao invés de colocar, né, esses termos mais vagos, coloque ali problemas, comportamentos mais específicos. Exemplo: meu filho está mentindo, meu filho está com mania de falar mentira. Isso é muito genérico. Tenta pensar quais são as situações em que meu filho recorre à mentira no dia a dia. E aí você vai perceber que não é o tempo todo, é em algumas situações específicas. Como, por exemplo, ele pode estar recorrendo à mentira toda vez que você confronta ele com algo que ele fez de errado, ou que ele deixou de fazer. E aí, para ele se defender, para ele, né, fugir da responsabilidade, ele mente. Mas em outras situações ele não mente. Então, quanto mais específico você conseguir colocar o comportamento, melhor. Então, a primeira coisa, defina os problemas, faça uma listinha desses comportamentos e anote. E aí, gente, por que eu estou falando isso? Porque para que a gente consiga mudar comportamento, nosso próprio comportamento, o comportamento das mães, a gente vai ter que parar um dia para analisar esses comportamentos, não só do filho, mas da própria mãe, e vai também ter que fazer um planejamento para que consiga, na hora do vamos ver, né, na hora que a situação estiver acontecendo, que você estiver ali envolvida, você não precise parar e pensar o que você vai fazer, porque você já vai ter feito um planejamento anterior, você já vai ter pensado anteriormente, e na sua memória já vai estar lá as opções que você pode utilizar, e aí você vai conseguir na hora agir daquela forma. Senão, na hora do problema, você não vai conseguir parar para pensar.
tá? Então aqui é um planejamento que a gente está fazendo. E o primeiro passo é fazer essa lista de comportamentos, de problemas. O segundo passo é a gente transformar esse problema num comportamento positivo. E o que seria isso? Ontem até a gente estava lá na aula lá do Maestria, que é um curso que eu faço com a Ana Luísa, e a gente estava falando disso lá no finalzinho, que é transformar aquele comportamento inadequado que você identificou que seu filho tem em um comportamento positivo. Vanusa está perguntando se eu atendo mães com filhos TDAH. Sim, atendo mães. Eu atendo as crianças também, mas eu atendo as mães e assim, o meu foco principal hoje é instrumentalizar as mães, orientar as mães e muitas vezes até, quando é o caso, até atender as mães no sentido de que às vezes elas precisam também fazer uma terapia para lidar com suas próprias dificuldades, enfim. Eu atendo sim, tá, Vanusa? Então, como é que a gente faz para trocar o comportamento negativo por um comportamento positivo? É a gente, ao invés de falar aquilo que a criança está fazendo de errado, é a gente dizer aquilo que a gente espera que ela faça. Porque muitas vezes a gente critica ou proíbe que a criança tenha determinado comportamento, age de determinada forma, mas a gente não diz para ela o que ela deveria fazer no lugar. E aí ela fica perdida. Entre ficar perdida sem saber o que fazer e fazer aquilo que ela já está acostumada a fazer, ela faz aquilo que ela está acostumada a fazer. Então, por exemplo, a gente falou lá, né? Meu filho não recolhe os brinquedos depois que brinca. Qual é o comportamento que você espera dele? Que ele recolha os brinquedos depois que brinca. Então, ao invés de você focar no que ele não faz, você vai focar agora no que ele faz. E todos aqueles problemas que você listou no primeiro passo, você vai transformar em comportamentos positivos. Meu filho mente quando eu confronto ele em algo que ele fez de errado. Então você vai transformar isso num comportamento positivo. Meu filho vai ser honesto comigo, ele vai falar a verdade quando eu confrontá-lo em relação a uma determinada situação. Você vai sempre transformar para aquilo que você espera dele. E isso vai te trazer mais clareza e vai também tornar mais prático, mais palpável. Você vai conseguir visualizar melhor o que você precisa reforçar no comportamento. Porque se a gente foca no negativo, foca no que ele está fazendo de errado ou no que ele está deixando de fazer, a gente acaba reforçando esse comportamento. Sem querer, a gente reforça. Porque a gente dá atenção, porque a gente acaba brigando, e, enfim, e eles acabam reforçando aqueles comportamentos. Então, quando a gente troca, né, o foco do negativo, do que ele não consegue fazer, a gente dá para ele uma possibilidade de agir de uma forma diferente, ok? E além de tudo, a gente sabe que o TDAH tem uma questão muito grande com a autoestima, porque eles passam a vida inteira sendo criticados, chamados a atenção, enfim, rotulados de um monte de coisa. Então, quando a gente foca no que ele não consegue fazer, foca no que ele não fez ou no que ele fez de errado, a gente está reforçando essa baixa autoestima, a gente está reforçando esses rótulos, a gente está reforçando esse estigma que ele vai começar a interiorizar como ele sendo o problema. Então, focar, né, no comportamento positivo que a gente gostaria que ele apresentasse também ajuda a melhorar, né, essa autopercepção, essa percepção da criança, nossa percepção da criança de que ela é capaz e também da própria criança dela mesma, de que ela mesma é capaz, ok? Então o primeiro passo, listar os problemas de forma bem específica, e o segundo, transformar esses problemas em comportamentos positivos, comportamentos esperados. Então, eu já dei o exemplo aqui, né? Meu filho não recolhe os brinquedos, então você vai transformar. Meu filho vai guardar os brinquedos depois que brinca. Meu filho vai manter o quarto arrumado sempre enfim, no final do dia. O que você espera que ele faça, você coloca ali, como substitutivo daquele comportamento inadequado. Terceiro passo,
Então você já tem ali listado os principais problemas, você já transformou aquilo num comportamento esperado, e aí agora você vai listar junto aí, né? Você vai focar em um problema e você vai listar as suas opções. O que são as opções? São as possibilidades que você tem de agir naquela situação. Então lá, você tem uma situação lá que o filho não recolhe os brinquedos depois que brinca, você quer que ele recolha, e aí você vai então fazer uma listinha sem censura, sem crítica, uma lista sem pensar muito se aquilo vai dar certo ou não, se aquilo vai ter resultado ou não, se aquilo vai... Você vai simplesmente listar tudo que vier à sua cabeça, que você acha que pode ajudar naquela situação. E assim, é sem críticas mesmo, porque nesse momento a gente não está selecionando as estratégias que a gente vai utilizar, a gente simplesmente está colocando no papel todas as possibilidades que eu conheço, né, para tentar resolver aquela situação de uma forma diferente da que eu vinha fazendo. Ok? Fez essa listinha, colocou lá tudo que veio à cabeça, colocou sem crítica, sem reserva, sem pensar se aquilo ali está certo ou tá errado, se aquilo ali vai dar certo ou não, mas você pensou naquela possibilidade, agora sim que é o quarto passo, e você vai avaliar essas opções. Você vai analisar cada uma delas e vai tentar perceber se aquelas opções que você colocou, elas vão trazer um resultado ou não. E por que a gente coloca na lista todas as opções? Porque às vezes aquela que a gente acha mais boba, mais simples, que não tem nada a ver, às vezes é aquela que vai trazer o resultado. Porque às vezes a gente pensa que para resolver um problema a gente precisa de uma mega estrutura, uma mega solução, uma mega mudança, e às vezes não, as coisas simples trazem muito mais resultado. Então por isso que a gente fala, bota na lista tudo, depois você analisa. Se você descartar antes de analisar, você pode estar perdendo uma grande oportunidade aí de testar uma estratégia com seu filho que traria resultado. Então avalia cada opção, analisa, verifica as possibilidades daquela opção funcionar, pensa se aquela opção que você colocou ali, ela pode trazer outros problemas ou não, se aquela opção pode trazer uma solução para aquele comportamento. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz quando a criança é pequena e que ela não quer recolher os brinquedos, a gente pode ir junto com a criança e falar, ó, eu vou te ajudar e eu vou fazer junto com você. E aí a mãe vai e começa a colocar o brinquedo na caixa e a criança começa a fazer junto. Ó, eu vou colocar um, você coloca outro. Coloco um e fica como se fosse uma brincadeira ali, um joguinho. Então, ó, coloco um, você coloca outro. A mãe vai ajudando naquele primeiro momento, vai fazendo com que aquilo, né, se torne um pouco menos pesado para ela, e ela acaba fazendo e colocando, guardando os brinquedos. No outro dia você já vai e faz diferente, você já, né, pode ajudar, mas aí ao invés de você pegar um, cada um pega um, você já aumenta, ó, vai colocando aí, eu coloquei um, agora é sua vez. Então isso vai fazendo com que a criança crie esse hábito. E uma outra estratégia que você pode pensar, por exemplo, é diminuir a quantidade de brinquedos que a criança vai utilizar por vez. Porque muitas vezes ela pega aquela caixa com um monte de coisa, espalha aquilo tudo, brinca com uma ou outra coisa, não dá conta de brincar com tudo, e no final, o que ela faz? Fica com preguiça de guardar. E realmente dá preguiça de guardar. Então, uma das estratégias pode ser reduzir a quantidade de brinquedos na caixa, né? Ou a criança, para brincar, ela tem que ir lá escolher 2 brinquedos ou um brinquedo, pegar um brinquedo, brincou, guardou, pega outro, porque isso também evita o trabalho. Isso tudo são estratégias que a gente pode ensinar para a criança. E se você só vai pensar nessas estratégias se você parar um dia para fazer isso, porque na hora da confusão você não vai conseguir parar e pensar sobre essas coisas. Pati, seja bem-vinda! Então, assim, são pequenas estratégias, pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia que ajuda
a diminuir esse comportamento aí que a gente quer diminuir, e não só diminuir o comportamento, né, mas também inserir o comportamento que a gente quer inserir, porque não basta só evitar um comportamento e a gente não colocar um outro positivo no lugar, tá? Então, avalie essas opções, veja se ela vai trazer um resultado, tenta prever o que vai acontecer quando você implementar aquela alternativa, se aquilo ali não pode gerar mais problema do que você já está enfrentando. E depois que você avaliar isso, analisar, pega todas as opções e numera de 1 a 10, sendo que o 1 é a possibilidade mais baixa e o 10 a mais positiva. E numera, vamos dizer que você botou ali umas 6 opções. E aí você vai analisando, ó, essa daqui tem mais possibilidade de dar certo, então eu vou colocar 10. Ou 10, né? Essa aqui tem menos possibilidade de dar certo, então eu vou botar 3. Você vai numerando todas as opções que você colocou e você vai vendo como que você vai criando uma lista de opções onde você vai ter ali aquelas que são mais... tem mais probabilidade de ter resultado e aquelas que não. Essa numeração ela é muito interessante, porque por que ela é interessante? Porque a gente vai começar a implantar aquelas que a gente deu nota maior. Quanto maior a nota, maior a probabilidade dentro da nossa avaliação dela dar certo, ok? E aí a gente vai então para o nosso quinto passo. Vanusa, usei essa estratégia para meu filho varrer o quintal. Foi ajudando. É isso aí. Se a gente não pensar uma forma... Gente, nós somos o adulto. Se nós que somos o adulto não conseguimos encontrar formas diferentes de ser e agir, como a gente vai querer exigir da criança que ela haja de forma diferente? Se é nós que somos o adulto, nós não tomamos as rédeas da situação, a gente não vai conseguir mudar comportamento, a gente não vai conseguir trazer um bom desenvolvimento para as crianças. Então, a família, né, os pais, eles precisam entender que eles têm que estar no controle. E estar no controle não quer dizer controlar as crianças, estar no controle eles são responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança. E não é só pela obediência da criança, não é só para cumprir tarefa, não é só para cumprir as regras, mas para que essa criança se desenvolva para a vida. Então, quando a criança ela consegue adequar o seu comportamento, que ela consegue ter estratégias mais adequadas para lidar com a vidinha dela aí no dia a dia da casa, da escola, ela está se preparando, ela está se desenvolvendo para a vida dela. Porque a criança com TDAH, ela tem dificuldade e ela vai ser uma adolescente com TDAH, e ela vai ser uma jovem com TDAH, ela vai ser uma adulta com TDAH. O TDAH não vai sumir. Os sintomas vão melhorando ao longo do tempo, se ela for bem tratada, conduzida, pode melhorar ao longo do tempo, mas o TDAH ele não vai deixar de existir na vida daquela pessoa. E as mães, elas não vão ficar por perto ali, resolvendo todos os problemas do filho a vida inteira. Vai chegar uma hora que esse filho vai para a vida. E, né, vai para a vida quando vai para a escola, vai para a vida depois de jovem, de adulto. Então as mães, elas precisam... Eu tô focando aqui nas mães, que é o nosso bate-papo aqui entre mães, tá? Mas a família, os pais, eles precisam entender isso. Que eles não estão só mudando o comportamento da criança para que ela seja obediente, para que você não se estresse com ele no dia a dia, mas para que ele se desenvolva, para que ele tenha autonomia na vida dele, e conforme ele vai crescendo, ele vai conseguindo lidar melhor com as demandas. Em muitas famílias o filho é quem dita as regras. Verdade, isso acontece. Como também em muitas famílias os pais ditam as regras de uma forma mais autoritária, né? E os filhos não têm vez nem voz. Então a gente tem aí os dois extremos. O ideal é que a gente busque o equilíbrio, né? Quem está na rédea da situação é a família, ela que é responsável pelo desenvolvimento dessa criança, né? A criança, adolescente. Mas a criança e o adolescente, eles são um ser.
eles têm sentimento, eles pensam, eles sentem, né? Então, vou voltar aqui no nosso exemplo aqui da criança que não quer guardar o brinquedo. Às vezes a gente olha para a criança que não quer guardar o brinquedo como sendo uma criança rebelde, uma criança bagunceira, e a gente se esquece que nós também já passamos por essa situação de ser criança e achar um saco ter que guardar os brinquedos depois que brinca. Porque o legal, gente, é brincar, é pegar o brinquedo e armar a brincadeira. Mas depois que a brincadeira acaba, é um saco ter que guardar. A gente guarda, a gente faz, a gente aprende o que tem que fazer? Sim, porque é importante. Porque se a gente desarruma, bagunça, usa as coisas e depois a gente não guarda, a gente vai levar esse comportamento para a vida, né? A gente vai levar para a vida, não é só uma questão, não é só se tratar de brinquedo, a gente vai levar esse comportamento para a vida. Então, às vezes a gente desconsidera que a criança não está afim, que a criança está cansada, que a criança acha aquilo chato, e a gente desvalida o que ela está sentindo. Então, assim, validar o que ela está sentindo, eu entendo que é chato, filha, eu entendo que você está cansado, que você brincou muito, mas, né, no entanto, a gente tem que guardar os brinquedos, porque não pode ficar espalhado. Se ficar espalhado, você vai perder seu brinquedo, alguém pode pisar em cima, a casa vai ficar bagunçada, enfim. Então, a criança, ela começa a entender isso aos pouquinhos, mas os pais precisam ter essa empatia também, até na colocação e cobrança das regras. Então vamos lá, vamos recapitular, gente. Nós já vamos pro quinto passo, tá? Primeiro passo, listar os problemas de forma bem objetiva e clara, bem específica. O segundo passo é transformar esse problema em um comportamento positivo. Então, transformar esse comportamento inadequado num comportamento que você espera que ele tenha. Terceiro passo seria fazer uma listinha das opções que você tem para agir para que aquele comportamento que você espera aconteça, tá? O que você pode fazer para que esse comportamento que você espera aconteça? Porque se a gente foca no comportamento inadequado, a gente só vai pensar estratégias para lidar com o problema. Quando a gente foca no comportamento esperado, a gente vai pensar em estratégia para desenvolver aquele comportamento. É completamente diferente, gente. Se eu foco no meu filho que não recolhe os brinquedos, toda vez que ele não recolher os brinquedos, eu vou ter uma estratégia para lidar com isso. E aí existem várias. Agora, se eu foco no meu filho guardando os brinquedos, eu vou criar estratégia para desenvolver esse comportamento nele. E evitar que gere o atrito, que gere o conflito, que gere o problema depois. Entendeu? Acaba sendo algo mais preventivo, né? Então, o terceiro seria fazer essas listas de opções do que você poderia fazer para atingir esse objetivo, né? Atingir esse comportamento esperado. O quarto passo seria você analisar cada opção dessa e numerar ela de acordo, dar uma notinha para ela de acordo com a possibilidade que ela tem de trazer um bom resultado. 10 é a nota máxima que ela vai ter quando você considerar ela como uma boa estratégia, até o 1 seria uma estratégia não tão boa. E aí você vai numerar isso. E aí a gente vai então para o quinto passo. O que seria o quinto passo? Você vai olhar lá na sua listinha que você numerou e você vai pegar aquela opção que tem a maior pontuação. Se você tiver duas opções com a mesma pontuação, você vai escolher uma. Você vai olhar, vai analisar e vai selecionar uma. Então, olhou lá, pegou a opção que você tem maior pontuação, que é aquela opção que tem mais chance de dar certo. Pegou aquela opção, agora você vai pro sexto passo, que é colocar ela em prática. Só que assim, antes de eu entrar no sexto passo, eu vou falar o seguinte. Quando você selecionar aquela opção, né, aquela opção de maior pontuação, se você quiser, se for te ajudar, você pode esmiuçar um pouco mais ela. Você pode descrever um pouco mais ela. Quanto mais elementos você colocar ali na descrição da opção, mais fácil
você vai conseguir colocá-la em prática, porque você vai estar com toda ela na sua cabeça na hora que a situação acontecer. Entendeu? Como se fosse um passo a passo, o que você deveria fazer, como você deveria agir. Se você quiser, você pode esmiuçar mais, que isso ajuda também. Selecionou a opção, vamos para o 6º passo, que é implementar o plano, colocar em prática. E aqui eu quero chamar a atenção, porque é aqui que muitas vezes os pais acabam pecando, que é na hora de persistir na implantação da estratégia. Às vezes as mães olham na internet, vê alguém falando sobre uma determinada estratégia, assiste aqui a minha live, né? Eu dou uma dica, ela ouve, aí chega em casa, ou lê no livro, enfim, aí chega em casa empolgada para colocar aquela estratégia em prática, mas aí ela não fez todo esse passo a passo que a gente falou, ela simplesmente pegou aquela dica e ela foi colocar em prática. E ela colocou em prática uma vez, não deu certo. Colocou 2 vezes, não deu certo. E aí o que a mãe faz? Desiste e fica achando que aquele comportamento, que aquela estratégia não funciona. Ou pelo menos não funciona com o filho dela. E aí, quando a gente fala de implementar a estratégia, a gente fala de pelo menos, gente, pelo menos 1 semana. Dependendo do comportamento, dependendo da estratégia, né? Às vezes a gente vai precisar de um pouco mais, mas pelo menos 1 semana. Porque senão a gente não consegue. A gente tem que pensar, ter em mente o seguinte: o comportamento infantil a gente não resolve de um dia para o outro. A gente desenvolve. A gente não simplesmente muda um comportamento pelo outro, a gente vai desenvolver esse comportamento. E para desenvolver precisa ter o quê? Frequência e constância. Então os pais precisam persistir na implantação dessa estratégia. Não pode desistir, não pode desanimar com o resultado, porque a tendência no início é a criança reagir negativamente. E aí, quando a criança reage negativamente, o que os pais fazem? Recuam, desistem, acham que aquilo não está resolvendo, está piorando. Mas quando a criança reage negativamente, qual é o sinal que ela está dando pra gente? Opa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui na família. Antes acontecia de um jeito, agora está acontecendo de outro. Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. E a tendência dela é rejeitar aquilo, até que ela se familiarize com aquilo e comece a aceitar. Então mantenha o seu planejamento, mantenha o seu plano, mantenha o seu foco. Se você selecionou aquela estratégia depois de ter pensado, depois de ter analisado, depois de ter, mantenha o foco, persista pelo menos por 1 semana e perceba as pequenas mudanças. Porque não é de um dia para o outro que a criança de repente vai começar a fazer tudo lindo. Às vezes ela vai começar a ter um comportamento diferente, você precisa valorizar isso e manter a sua estratégia para que o comportamento continue mudando. Então, por exemplo, se antes a criança não guardava o brinquedo de jeito nenhum e no final você que tinha que guardar ou então brigar com ela, acabar até batendo na criança para que ela guarde o brinquedo, se ela já está guardando o brinquedo junto com você, já não é um avanço? Não é o comportamento que você deseja ainda, mas já é um avanço. Então quer dizer o quê? Que a sua estratégia ela já está tendo um bom resultado, ela já está tendo um avanço. Então vamos manter o comportamento, a estratégia para que o comportamento continue sendo desenvolvido, sendo mudado. Então a persistência é muito importante no 6º passo. É onde muitas vezes as coisas desandam e os pais às vezes têm estratégias lindíssimas, muito bem pensadas, muito bem selecionadas aí no seu repertório. Às vezes aprenderam isso com alguém que ensinou, ou enfim, às vezes até pensou mesmo, chegou àquela conclusão, mas na hora de colocar em prática acaba desistindo por conta, de não conseguir perceber os avanços e os resultados. Ok? E o 7º passo, e último passo, que é muito importante também, que é avaliar os resultados. Então você está lá aplicando a estratégia, você está vendo lá como está acontecendo,
depois de mais ou menos uma semana, no mínimo, gente, no mínimo uma semana, você vai avaliar como é que aquela sua estratégia está funcionando ou não. Se você percebeu que teve uma pequena melhora, se você percebeu que ainda precisa de um pouco mais de tempo, você continua. Se você perceber que tá trazendo mais conflito, que você não está sabendo lidar com essa estratégia de direito, porque uma coisa é a gente pensar na estratégia, outra coisa é a gente usar ela na prática, né? Ou você percebeu que ela não tá legal, você então vai lá na sua listinha de novo, pega a segunda opção, quer dizer, a segunda opção teve maior pontuação e faz o processo novamente. Implementa, testa lá, coloca em prática, vai observando os resultados e avaliando até que você chegue numa estratégia mais adequada, ok? E uma coisa que eu quero falar assim que é muito importante: não se critique, não se culpe ou não se sinta mal caso a sua estratégia lá, a primeira que você selecionou, não dê certo, ou a segunda. Isso faz parte, gente. Criança não é robô. Por mais que a gente esteja aqui dando orientações, dicas, enfim, orientações mesmo de como você pode agir, orientações que funcionam com muitas crianças, com muitas famílias. Cada criança é uma criança, cada família é uma família, cada mãe é uma mãe. Então nem toda estratégia que funciona para um funciona para outro, né? Há uma tendência das estratégias funcionarem, sim, porque elas já foram testadas em muitas famílias, né? Então quando eu sugiro algumas estratégias para a família, eu sei que aquela estratégia ela é boa, ela traz um resultado, porque já foi testada em outras famílias, mas não necessariamente vai funcionar com ela. A gente precisa implementar, passou um período, a gente avalia, se for o caso a gente faz os ajustes ou faz as mudanças que forem necessárias. E aí você, mãe, vai fazer a mesma coisa. Implementou, viu que está tendo resultado, mas você acha que precisa de um pouco mais de tempo, precisa acrescentar alguma coisa, ajusta. Esse é o objetivo do 7º passo, avaliar os resultados. Não está trazendo resultado, você vê que o negócio não está indo, modifica, vai lá, seleciona outra opção, testa essa outra opção, que você vai chegar num resultado, uma das estratégias você vai conseguir ver um resultado melhor. O que a gente não pode é ficar passivamente esperando que as coisas mudem se a gente faz sempre as coisas do mesmo jeito. E uma outra coisa, achando que vai passar com o tempo, com a idade da criança, e a gente sabe que não é assim que acontece. E uma outra, que eu acho também que não é legal, é a gente ficar focando, né, dando murro em ponta de faca com a mesma estratégia que a gente já viu que não está trazendo resultado, e a gente vai insistindo, e que quando a gente vê, o tempo passou e a gente não conseguiu resolver nada, e a gente está estressado no final do dia, está estressado na semana, enfim. Então, esse é o passo a passo. Eu acho que se vocês se dispuserem a colocar em prática, eu tenho certeza que vocês vão ter um resultado que vai gradativamente sendo ampliado e sendo potencializado. E eu me coloco aqui à disposição de vocês para que vocês possam tirar dúvidas. A gente já está no finalzinho da live, mas ainda dá para responder algumas dúvidas aí de vocês. Mas eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá aqui no meu Instagram, no meu Stories, caso vocês tenham alguma pergunta sobre essa live de hoje. Vou colocar também essa semana a descrição desses passos num postzinho no meu Instagram, porque aí fica escrito lá para vocês possam olhar com calma. E qualquer pergunta, só me chamar no direct. E você que é mãe, que está aqui, né, até já me perguntaram, né, se eu atendo mães, mas você que é mãe, que está aqui, né, mãe de TDAH, ou que não seja TDAH, mas que você acredita que precisa desenvolver estratégias diferentes para lidar com as situações com seu filho em casa, no dia a dia, eu tenho uma proposta para vocês. Eu abri agora uma mentoria para mães
uma mentoria chamada Roda de Conversas. E essa roda de conversa, ela tem um nome que eu acho assim muito interessante, que é Conectando Gerações, que tem esse objetivo mesmo de conectar pais com filhos, né? Mães com filhos e filhos com pais. E essa mentoria, ela tá lá no meu Instagram, lá na bio, tem um linkzinho para que vocês possam clicar, ver todas as informações de como vai funcionar, quanto tempo, o que a gente vai trabalhar nessa mentoria, quais são as temáticas. Mas o grande objetivo dessa mentoria, dessa roda de conversas online, é a gente poder conversar sobre essas questões que a gente tem falado aqui toda semana, especificamente aqui do que a gente falou hoje, e ajudar você a fazer esse passo a passo e, junto com você, estruturar estratégias eficazes, estratégias diferentes para que você possa ter aí o sucesso no desenvolvimento do seu filho aí no dia a dia, ok? Então depois dá um pulinho lá na minha bio, aqui no Instagram, no linkzinho, é a primeira opção, mentoria, roda de conversas, clica lá, dá uma olhadinha e se inscreva, eu vou ter o maior prazer de te ajudar, tá bom? Ana, obrigada, Cris, todas que estão aqui, muito bom ter vocês aqui, Adriana, Vanusa, Cláudia, vocês já estão assim, assíduos, hein? Eu acho que eu vou dar um bônus para as mães que me acompanham toda semana, para as mães, tem psicopedagoga também, que estiverem aqui toda semana, eu acho que eu vou fazer tipo cartãozinho fidelidade. Se estiver aqui acompanhando, no final vai ganhar um bônus. Acho que vai ser legal, hein? O que vocês acham? Acho que vocês merecem. Então aqui toda semana me dando audiência, ouvindo o que eu tenho para falar, contribuindo também aí com os comentários. E eu fico muito feliz em poder ajudá-las, em poder, enfim, compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido, o que eu tenho vivido na minha prática como psicóloga e psicopedagoga e o que eu acredito, né? Fico muito feliz. Vanusa, a gente precisa conversar, hein, Vanusa? Não some não, hein? Gente, um beijo para todas. Vai ficar gravada essa live no meu Instagram, lá no IGTV. Então, se você conhece aí uma mãe que precisa ouvir o que a gente falou hoje, que esteja enfrentando algumas dificuldades, compartilha com ela, marca ela lá no IGTV, lá na livezinha que vai ficar salva, para que ela possa também receber essas informações. Gisele, seja bem-vinda, meu amor. A gente está encerrando aqui, mas depois você vai lá que vai ficar gravado e você pode assistir. Cláudia, beijinho, tá? Tô com saudade de você também. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Vamos marcar sim, Vanusa. Vamos, porque a gente está muito tempo sem se ver. E outra coisa, seu livro, hein? Não esqueci. Não esqueci. Leva pra mim que eu quero. Depois a gente vai fazer uma divulgaçãozinha aqui. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.